Meu nome é William, eu sou responsável pelo departamento de soluções da empresa Roma e dentro desse departamento nós temos o segmento de geossintéticos. O geossintético, no caso, a gente está se referindo principalmente à geomembrana de polietileno, que é um material hoje amplamente utilizado no segmento de agronegócio. O agronegócio é uma atividade que demanda o uso da água para culturas, para a criação de animais, e por esse motivo o uso racional da água com o mínimo desperdício é fundamental. Hoje qualquer empreendimento busca a otimização e redução de custos e os reservatórios revestidos contribuem muito para isso aí. As aplicações da geomembrana dentro do agronegócio são principalmente no segmento de irrigação, onde são feito o revestimento dos reservatórios e canais, e isso daí possibilita que se tenha uma otimização e uma economia de energia de bombeamento. A geomembrana é desenvolvida em polietileno de alta e de baixa densidade, possui aditivos anti-UV, antioxidantes e termoestabilizantes para resistir à radiação solar. E também é um produto que tem uma facilidade de instalação. Para se instalar hoje um reservatório de geomembrana, simplesmente a necessidade de se preparar o terreno, fazer a escavação, fazer o devido nivelamento e deixar a superfície isenta de tocos, de pedras. Então é muito simples a instalação da geomembrana. Dentro da aplicação da geomembrana em irrigação, tem uma aplicação muito importante, que é a redução da perda de água por infiltração nas lagoas e nos canais. Essa perda de água gera uma economia no bombeamento, porque com menos perda o volume é praticamente totalmente aproveitado, né? E também, com relação ao bombeamento, tem uma redução da condução de partículas sólidas abrasivas que pode estragar o equipamento de bombeamento, né? Então, o revestimento é bastante importante para isso também. Uma outra vantagem da aplicação da geomembrana é que ela reduz o custo de manutenção dos reservatórios, que a partir do momento que os taludes estão revestidos, tem uma menor possibilidade de erosão, né? Então, isso faz com que tenha uma manutenção menor, né? E como eu já tinha falado também, por essa menor infiltração, uma economia de energia elétrica utilizada no bombeamento. Uma outra aplicação dos reservatórios revestidos com geomembrana dentro do agronegócio é na aquicultura. A aquicultura engloba aí, no caso, a piscicultura, carcinicultura e outras atividades ligadas ao meio aquático. A vantagem de se revestir um tanque para a criação de peixes ou camarões é que os tanques podem ser limpos com uma grande facilidade, o ciclo se torna muito mais fácil, a limpeza entre um ciclo e outro, né? Existe uma contaminação muito menor da água do meio aquoso, né? Porque como não tem contato com o solo, não existe a incorporação à água de sólidos solúveis do solo, que pode vir a contaminar, alterar o pH ou até mesmo transmitir doenças, né, que são indesejadas. Então ele favorece um ecossistema equilibrado, né, e colabora muito na redução do risco de doenças. Uma outra aplicação dos reservatórios revestidos com geomembrana dentro do agronegócio são os revestimentos das lagoas de dejetos de animais. Hoje existem atividades agrícolas e de criação de animais que são altamente poluentes. No caso da suinicultura ou avicultura, existe uma demanda muito grande de água. Essa água usada tanto na lavagem das baias, elas têm que ser direcionadas para reservatórios. Esses reservatórios têm que ter uma proteção para que não tenha infiltração desses dejetos que vão com certeza contaminar o lençol freático.
Então, uma característica principal seria evitar a contaminação do solo, dos lençóis freáticos pelos dejetos. Viabiliza também a captação do gás com reaproveitamento em bioenergia. A partir do momento que o dejeto ele é armazenado num reservatório impermeável, a possibilidade de cobertura, posterior fermentação anaeróbica e formação do gás metano, que hoje é bastante utilizado em acionamento de geradores, em aquecimento de caldeiras. Então existe mais essa grande vantagem do revestimento com geomembrana. E finalizando, a composição química dos dejetos animais, a grande vantagem da geomembrana é que essa composição química não ataca. O polietileno é um material inerte, que ele não é atacado nem por ácidos, nem por bases, seja inorgânica ou orgânicas, então isso proporciona uma durabilidade muito alta do revestimento. Mais uma aplicação da geomembrana no segmento de agronegócios. Hoje existem grandes áreas cobertas de cultivo protegido, com áreas cobertas aí que são uma fonte de captação de água de chuva. Mas essa água captada é uma água que pode ser usada para irrigação, pode ser usada para pulverização. Ela tem uma contaminação muito baixa, visto que ela é coletada direto do telhado e vai para o reservatório, que é impermeável. Então, só que quando ela é colocada direto no solo, tem uma perda por infiltração, e com a geomembrana já essa perda não existe. Então vai ter uma melhor qualidade de água para irrigação, para pulverização. Os tanques podem ser limpos a qualquer momento, evitando que se formem resíduos que podem fermentar ou ser tóxicos. Facilita o manejo da irrigação, porque os tanques podem ser construídos ao lado das estruturas, que faz com que tenha um consumo muito menor de bombeamento. É possível fazer irrigação por elevação do lençol freático, hoje já é bastante utilizado dentro de estruturas cobertas. Enfim, e um aproveitamento total da área coberta da estufa para a coleta da água. Nós fabricamos os reservatórios de geomembrana, na verdade as bobinas, com espessuras que vão de 0,5 milímetros a 2,5 milímetros. Isso é a geomembrana de polietileno de alta densidade. Na geomembrana de polietileno de baixa densidade, nós temos 0,8 e 1,25 mm. Cada configuração é utilizada para uma aplicação determinada. Nós temos uma equipe técnica que faz uma sugestão de aplicação do produto. No caso do cliente, caso ele tenha aí a planta do reservatório, a gente vai calcular, dimensionar em função dessa planta, ou se ele tiver uma demanda de água, de quantidade de água, nós vamos dimensionar em função da demanda que ele precisa. Então essas geomembrana em bobinas, são bobinas aí de largura de 5 metros ou 5,90, com comprimentos aí de 50 ou 100, que nós dimensionamos e depois direcionamos para o instalador credenciado para que ele faça a instalação desse material. O instalador ele é autônomo, ele vai fazer um orçamento da instalação, a gente apresenta o orçamento do material e da instalação para o cliente. Mas um material suficiente para atender aquela demanda daquele reservatório. Esse aí no caso, quando a gente fornece a geomembrana em bobinas. Temos também kits de reservatórios, que são reservatórios já pré-fabricados, com uma capacidade já pré-determinada, que nós apresentamos para os clientes, ou ele apresenta qual é a necessidade dele, se encaixar dentro dessas dimensões desses reservatórios, a gente apresenta para ele as dimensões que ele tem que fazer a escavação, um manual com todas as instruções para ele instalar. Nesse caso, não necessita de mão de obra especializada para instalação. Ele já vai num formato dobrado, e simplesmente
seguir as instruções do manual e colocar ele dentro do local escavado, abrir ele conforme a orientação e ele vai atender a necessidade para revestir aquele determinado reservatório. Temos ele em 6 tamanhos, que vão de 85 mil litros a 500 mil litros. Aí, para cada capacidade dessa, existe uma dimensão de reservatório. No caso, nós vamos fornecer qual é o comprimento, qual é a largura do reservatório, qual é o comprimento interno, a largura interna e qual a profundidade da escavação. E esse kit ele vai dimensionado exatamente para atender essa capacidade necessária do cliente. A gente tem nesse manual instruções bem detalhadas de como se instalar. É muito simples, né? É lógico que na configuração de kit ele tem capacidades limitadas, né? E na configuração de projeto, de cálculo em bobinas, não tem limite para o tamanho do reservatório. Aí, reservatório aí de milhões de litros, sem problema nenhum. Cada um dimensionado dentro da característica do cliente, do tipo de solo, da profundidade, do tipo de material a ser armazenado. E nós podemos atender a capacidade de cada cliente como ele necessitar. Bom, o departamento técnico de geossintéticos fica à disposição de todos os clientes. Nosso contato está apresentado aí e ficamos à inteira disposição para atendê-los no que for preciso, da melhor forma, sempre respeitando o bom senso e a melhor característica técnica para o seu projeto.